Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Jovem Também Investe. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que são fundos imobiliários de tijolo. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos. Peço para você compartilhar com seus familiares, com a sua mãe, com seus tios, tias, avós, com todos os seus amigos, todas as pessoas que você gosta, porque esse vídeo com certeza vai ajudar a muita gente. Você já pensou em ganhar uma renda todo mês com imóveis, sem precisar ter um imóvel? É exatamente isso que é um fundo imobiliário de tijolo. Você investe em imóveis reais, só que você não precisa ter o imóvel diretamente, nem mesmo ter a dor de cabeça que muitas vezes esses imóveis causam. Por exemplo, com manutenção, né? Você ter que pintar um imóvel para poder alugar novamente, fica muito tempo sem alugar para alguém, porque a despesa fica toda só para você. A despesa da conta de água, de luz, as taxas, os impostos, porque você não tem nem ninguém morando para arcar com essa despesa. Os fundos imobiliários de tijolo, eles são basicamente vários imóveis que já existem, já estão construídos, que já estão alugados e que você investe neles e recebe esses aluguéis sem precisar ter o trabalho no geral. Os fundos imobiliários de tijolo investem em shoppings, galpões logísticos, imóveis de renda urbana como supermercados, tem hospitais, tem inúmeros empreendimentos dentro de um mesmo fundo e são variados. Então a vantagem de você investir em fundos imobiliários de tijolos é que você consegue diversificar ainda mais a sua carteira. Porque dentro, às vezes, de um mesmo fundo, você vai ver que ele atende vários tipos, galpões, renda urbana, e o dinheiro desses fundos vem principalmente dos aluguéis, né, dos imóveis que eles têm e eles alugam para outras empresas. Por exemplo, os shoppings. Dentro do shopping tem várias lojas, certo? Vários estabelecimentos. E esses estabelecimentos pagam aluguel mensalmente. Então, o fundo pega esses aluguéis e repassam para os cotistas, para nós que investimos neles. Algumas vantagens da gente investir em fundos de tijolo é que é uma renda mensal que você pode se programar, certo? E ele também nos protege da inflação, porque normalmente os aluguéis estão atrelados à inflação. Eu vou mostrar na tela do computador alguns exemplos, né, de um exemplo de fundo imobiliário de tijolo que tem uma variação dentro de... Agora nós vamos entrar no Investidor 10. Vamos aqui para a nossa tela. Aqui no Investidor 10, a gente consegue analisar as empresas, consegue verificar os seus pontos fortes e fracos, você consegue tomar decisões para os seus investimentos. Gosto sempre de lembrar, né, que nada do que eu fale aqui é uma indicação de investimento. É somente um aprendizado, um ensinamento de onde você pode encontrar as informações, como você pode conhecer esses fundos, certo? Analisar se ele está dentro do seu perfil, dentro do que você gosta como investimento, para que você possa, a partir daí, tomar a decisão de investir ou não em alguma coisa. Então eu vou mostrar agora aqui para você, por exemplo, fundos imobiliários. Tem aqui, ó, logístico, lajes corporativas, shopping, varejo, tá vendo? Hospitalar, tem várias opções aqui. Eu vou colocar aqui no logístico. Eu vou entrar aqui, por exemplo, no GGRC. Vamos dar uma olhada em como ele funciona. O GGRC está custando R$ 9,78. O dividend yield anual dele
tá 12,22 e ele está com um PVP de 0,87. Veja só, ele está com um desconto, isso é muito bom. Quando a gente compra um fundo com desconto, significa que quando ele valorizar, voltar ao seu valor normal, que é 1, né? O nosso patrimônio vai se valorizar junto, certo? Então vamos lá, vamos descer aqui, vamos dar uma olhadinha nos dividendos, né? Primeiro aqui, ele é administrado GGR Covep Renda Fundo de Investimento Imobiliário, é um fundo de tijolo, e aqui tá vendo que está escrito híbridos, que significa que ele é misturado, para ficar mais fácil de entender, certo? Vamos lá, logístico, indústria e galpões. Vamos ver o que tem dentro dele. Vamos lá para baixo, para a gente primeiro ver os dividendos. Dividendos. Ó, você vê aqui, ó, que ele se mantém bem estável, né? Tá vendo aqui no gráfico que tem tudo um do ladinho do outro. E aqui os valores. Ele está pagando aí uma média de 10 centavos por cota, certo? Vamos lá para baixo, para a gente entrar no relatório gerencial. Ó, aqui nessa tela já tem aqui, ó, a lista de imóveis. Veja que interessante, ele é bem diversificado nos estados do nosso país e tem uma grande quantidade de imóveis. Eu vou passar lá para baixo para a gente ir no relatório gerencial dele. Então vamos lá. Nessa parte do gráfico, ele mostra a distribuição da receita imobiliária, ou seja, quais são as empresas e a porcentagem que tem alugada para cada um. Então a gente consegue ver aqui, ó, que tem bastante empresas, certo? E ele é bem diversificado. Algumas têm uma quantidade um pouquinho maior, mas aos poucos eles mesmos vão fazendo essa mudança, né? De repente pegando um espaço, alugando para outro, mas pode perceber que são empresas bem conhecidas, né? A Ambev, Americanas, Covolan, a Volkswagen, Cerati. Tá vendo que tem bastante empresa, bem dividido, bem diversificado. Isso é bastante importante, por quê? Se alguma dessa empresa não pagar o aluguel, não vai ser tão sentido, porque não é uma quantidade muito grande, né? Vamos lá ver se a gente consegue aqui ver mais uma relação importante. É que eles são bem espalhados pelo Brasil, tem uma boa diversificação nos estados. Aqui ele mostra os tipos, né, de empreendimentos que alugaram os imóveis, o tipo de contrato, a vacância e aqui o ramo de atividade. Então veja, no tipo, 67% aqui está em logístico, 17% está em indústria e 15% híbrido. Híbrido significa que é misturado, tem várias coisas, né, junto. Normalmente tem supermercado, tem loja, certo? Aqui a modalidade dos contratos, 75% é atípico, 25% é típico. O que isso significa? Contratos atípicos são feitos da seguinte forma: a empresa vai lá e aluga, digamos, por 10 anos esse imóvel. E aí já é estabelecido que a taxa de reajuste do aluguel, por exemplo, é através da inflação, do IPCA. Então, todo ano, o valor do aluguel vai aumentar o mesmo tanto que vai aumentar a inflação. Isso significa que já vai proteger, né, a nossa valorização, para que a gente não perca o poder de compra dentro do mercado. Porém, se essa empresa resolver encerrar o contrato antes, falar, não quero mais trabalhar aqui nessa loja, eu vou trabalhar em outro lugar, o GGRC vai falar, ok, só que você tem que me pagar os 10 anos de contrato. É isso que um contrato atípico funciona.
Ou seja, a empresa, se ela sair em 1, 2, 3 anos, ela é obrigada a pagar como se ela estivesse lá por 10 anos. Então você, de uma certa forma, se protege. Você garante esses 10 anos de locação do seu imóvel. O contrato típico é aquele normal, que você vai ajustando anualmente, né? Vai modificando. Normalmente, se você coloca uma multa ali, de repente de um valor de aluguel, e aí se a empresa sair, você pega e aluga para outra. Vacância física significa o quanto de imóveis que estão desalugados, que não tem ninguém lá. Se a gente perceber aqui no gráfico, ele está 95,92% alugado, ou seja, praticamente todo. Esse valor de 4% aqui é bem baixo, tá? Depois que eu te mostrar um de shopping, por exemplo, você vai perceber que todo shopping tem uma certa vacância, e isso é saudável, porque principalmente os shoppings, eles deixam um espaço livre sempre para eventos sazonais de época, né? Por exemplo, tem lojas que normalmente alugam agora no final do ano porque vendem itens natalinos e depois elas saem. Às vezes um evento de uma empresa, uma academia que queira alugar, alguma empresa assim que não vai permanecer por muito tempo, que quer fazer um evento específico, precisa ter esse espaço no shopping livre, porque se não tiver, o shopping não tem como alugar, não tem como ganhar esse dinheiro extra. E aqui, ó, no ramo de atividade, no GGRC, tem aqui, ó, 29% tem comércio varejista, que são lojas de rua, normalmente supermercados, né, lojas assim. Máquinas, equipamentos, veículos e peças são galpões, são indústrias. Alimentos e bebidas também, pode ser tanto galpão quanto indústria, onde produz. Têxtil, mesma coisa, tanto galpões para armazenamentos como indústrias para a produção, né, dessas roupas, certo? Aqui tem as fotos de alguns galpões logísticos, tem da Ambev, da Americanas, fica lá em Minas Gerais. Aqui tem da Santa Cruz, né, que é aquela... A Hering, CD de Campinas, esse aqui está disponível para locação, por exemplo, esse aqui é o que está ali, uma daquelas dos 4%, né, de vacância. Aqui é a Volkswagen, no Rio de Janeiro. Tá vendo que tem muitas empresas, tem centros de distribuição aqui, aqui também, muitos galpões logísticos. Então aqui você percebe que dentro do GGRC, um único fundo imobiliário, você já tem uma diversificação bastante grande de imóveis, de tipos de imóveis, do que eles são alugados para quem. Isso é muito importante, a diversificação ela protege muito mais a nossa carteira. Eu vou mostrar agora um fundo de shopping, só para dar um exemplo para você. Ó, eu vou entrar aqui no XPML. O XPML hoje está custando R$ 108,90. Está pagando dividendo de 10,14 anualmente e o PVP dele está de 1, ou seja, está no preço justo. Vamos dar uma olhadinha nos dividendos dele, né? Aqui, ó. Ele é administrado pela XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário, é um fundo de tijolo, segmento de shopping varejo. Vamos descer lá para dar uma olhadinha nos dividendos. Então aqui, ó, você vê que também é bem padrão, bem certinho, paga sempre o mesmo valor todo mês. O interessante desses fundos que pagam normalmente o mesmo valor é que você consegue ter uma programação na sua renda. Você consegue analisar, verificar esses fundos, se estão de acordo com o seu padrão de investimento, com a sua ideia de investimento, e você consegue programar a sua renda. Porque de acordo com a quantidade de cotas que você tem do fundo, é a quantidade de valores que vai aumentando para você. Então, se você tem uma cota, você vai receber 92 centavos. Se você tiver 10 cotas, você já vai receber 9,20 por mês.
Então eu acho muito interessante esses fundos que fazem esses pagamentos iguaizinhos todo mês. É melhor do que aquele fundo que fica pagando 50 centavos hoje, R$1,90 amanhã, R$3. Eu acho muito melhor dessa forma, fica mais estruturado, mais organizado. Eu tenho XPML na minha carteira de investimentos, tenho GGRC, tenho muitos outros, né? No momento, eu vou começar, depois que eu explicar para vocês, né, sobre esses fundos imobiliários, eu vou começar a criar uma carteira para o meu filho na conta dele e mostrar para vocês como é fácil investir, como é fácil começar a receber dividendos. É muito importante que você reinvista esse dividendo, que você não gaste, porque isso vai ajudar você a alcançar os seus objetivos mais rápido. Vou lembrar novamente, eu não estou indicando nenhum dos fundos imobiliários que eu estou falando, eu estou dizendo o que eu faço e mostrando para você como você pode analisar. Mesmo esses relatórios que eu estou abrindo e mostrando rapidinho, o correto é você entrar, ler ele inteiro, certo? Verificar. Se você tiver alguma dúvida, coloca no Google, o Google vai te mostrar ali o que significa determinada palavra, tá? Mas aos poucos eu vou melhorando essas análises para o vídeo. Eu tento não fazer muito longo o vídeo para não ficar muito cansativo, mas na medida em que nós formos começar a analisar melhor esses fundos, quando eu for investir, eu tenho que analisar, né? Eu não posso investir sem ler. Então, os vídeos acabam ficando um pouco mais longos, mas você também vai ter um aprendizado maior. Aqui, nessa tela, ele já mostra a lista de imóveis dele onde estão. Você vê que também é uma boa diversificação. Tem vários imóveis em vários estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e Rio Grande do Norte. Dá para até ver aqui já a lista deles, ó. O nome dos shoppings: Catarina Fashion Outlet, Partage Santa Shopping, Shopping Bela Vista, os locais onde eles estão, tá vendo? Ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. São shoppings de grande importância, são shoppings muito bem situados e localizados, são shoppings de classe alta. Isso é muito importante, né? Porque ele gera uma boa renda. Aqui tem um histórico de ocupação e vacância, veja só. Desde dezembro do ano passado até esse ano, você vê aqui a vacância é só de 4%, é muito pequena. E como eu expliquei, nos shoppings é importante ter esse espaço para alugar, para eventos esporádicos, para pessoas que querem por um período curto, certo? Então o shopping precisa deixar esse espaço vago. É claro que todo investimento tem os seus riscos, né? Então, digamos que essa vacância aumente muito, ou que por algum motivo os locatários deixem de pagar os aluguéis. Esses são os principais riscos que esse tipo de fundo corre, né? É a mesma coisa se eu tivesse uma casa e alugasse para alguém. Eu corro o mesmo risco da pessoa não pagar o aluguel e eu ter que pedir para a pessoa sair, tentar depois alugar para outra pessoa. Por isso é muito importante a gente analisar os fundos, a gente pesquisar, entender como é que a empresa trabalha. Os fundos de tijolo, eles são muito indicados para quem busca uma renda mensal. E como vocês puderam ver aqui que eu mostrei um pouquinho, normalmente eles têm uma renda muito programada, né? Tem um pagamento muito ajustado, linear, né? Muito igualzinho. Isso ajuda muito a gente a se programar para as nossas contas, para o nosso dia a dia, para a nossa aposentadoria. Fundos imobiliários ajudam muito nesse aspecto. Por que eu falo sobre eles? Principalmente para a gente que está começando, a gente precisa de renda. Então o fundo imobiliário ele ajuda nesse aspecto, por ser uma renda mensal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com seus familiares. Peço sua ajuda para aumentar o número de inscritos no meu canal. Eu garanto que nossos vídeos vão ajudar muito todos vocês. Vou deixar nossa mensagem de hoje. Ela fica em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.